sei lá, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Você parece mais jovem. Alunos. 23. Alunos já nasceu vendo audiovisual o tempo inteiro. Isso significa que vocês têm um letramento audiovisual. E eu não tive. Então, na minha época, você tinha que comer um feijão com arroz ali, estudar para você entender como é que você organiza um roteiro de um vídeo, como é que você cola as informações, estrutura uma narrativa. Quando eu tinha uns 30 anos, eu estava contando uma série uma vez, e aí teve um dia, que não lembro o que aconteceu, que uma pessoa da equipe teve um problema, e aí quem fez a câmera de uma diária lá de gravação foi o cara que era estagiário e tinha 17 anos. Quando o material desse cara chegou, eu falei, esse material tá ótimo, mas esse cara nunca pegou numa câmera. Como assim? E aí que eu entendi que tinha uma revolução acontecendo que era essa. Uma geração que nasceu assistindo conteúdos audiovisuais, ela já compreende essa linguagem. Porque isso é uma linguagem, né? Da mesma maneira como a gente constrói, pensar como eu estou articulando essa fala, né? E eu sei usar ali o sujeito, o predicado, eu sei construir uma frase e uma articulação de pensamento. As gerações, que deve ser da maioria daqui, que já nasceram, cresceram vendo muito audiovisual, dominam essa linguagem. Claro que uma coisa é eu ter noção e outra coisa é eu ser, né, uma pessoa que tem um dom, uma habilidade excepcional e que sou capaz de fazer um filme incrível que emociona a plateia do mundo inteiro. Então, eu queria falar um pouco sobre isso hoje, nesse pouquinho tempo que a gente tem, que é quais são as possibilidades de atuação profissional. É possível hoje em dia você trabalhar com coisas muito simples do audiovisual e é possível você sonhar também sonhos mais ambiciosos, de você chegar a produzir um longa-metragem bem pensado, com um projeto de desenvolvimento do jeito que tem que ser, com um roteiro bem amarrado, onde você seja capaz de dirigir um elenco e conseguir chegar numa construção em que as pessoas se sentam, assistem aquilo, são transportadas para aquela história e saem transformadas depois que elas assistem. Eu até mandei para o WhatsApp do São Mateus em Movimento, tem um edital aberto do Instituto Criar para mulheres periféricas, que dá um prêmio de 60 mil reais para fazer uma curta-metragem. É um dinheiro bom até para fazer uma curta-metragem. Então, assim, o Instituto Criar, ele é um lugar de formação que tem sido importante, que está acessível para jovens de 14 a 20 anos, se não me engano. É um lugar que vale a pena estar sempre olhando. Eu várias vezes já indiquei, me comunico sempre com o meu time, mando coisas assim. Aquele que eu te mandei lá, do Instituto Criar, aquele é um edital específico para mulheres, né? Mulheres cis ou trans e travestis. Mas o Instituto Criar, ele tem uma formação regular para jovens de 14 a 19, 14 a 20 anos, que não só é gratuita, como dá um recurso para você chegar até a sede do Instituto, que é lá na Estação da Luz, né? Dá o recurso para a condução. E dá almoço super gostoso, enfim. Então, o Instituto Criar, eu na época passei para a Fabi, Calixto também, porque a Elô estava interessada em maquiagem, e lá dentro da formação eles têm maquiagem também, eles têm produção, fotografia, direção, roteiro e tem maquiagem. Enfim, existem alguns cursos. Teve um outro que eu recentemente soube, que eu não conhecia, mas que eu posso pesquisar e mandar para vocês, que também oferece formação audiovisual, bolsas também gratuitas. E tem os editais, né? Para quem tem o dom, o gás de querer desenvolver projetos próprios, pessoais, existem inúmeros editais sempre que são lançados pela SPCine, pela Secretaria de Cultura, os PROAC, os PNAB, assim. A concorrência está muito grande nesse momento, não está fácil de ganhar nada, mas tem alguns editais que eles dão pontuação indutora para territórios periféricos. Então, se você está sediado no território periférico, você ganha uma pontuação a mais, o que favorece projetos vindos dessas regiões.
Mas voltando para possibilidades assim, de mercado, eu não sei se alguém aqui trabalha já com audiovisual ou tem intenção de trabalhar, ou gostaria de saber um pouco de vocês. Para saber o que faz sentido eu falar também. Tirando alguns que eu sei que tem, que a gente já conversou lá embaixo. Aqui a gente está tudo desculpa. Eu faço parte do Suma que recomenda, eu sou do audiovisual, assim, foto, vídeo. Mas você eu conheço. Eu acho que já contei em algum lugar, não lembro. Qual é o seu nome? Wesley. Wesley. Wesley Rodrigo. Mas é isso, eu transito entre esse universo, né, do audiovisual, voltado mais para publicidade, para moda, do cinema, né, do clipe, por essas vertentes do audiovisual. Uhum. E aqui no Soma do Movimento, eu cuido da comunicação no geral, né? Entendi. Aí eu e a Ruth está nessa frente do... Você era um cara, de repente, para fazer um projeto de formação aqui mais extenso. Sim. Porque eu acho que, assim, se o São Mateus conseguir instituir, eu posso vir de tempos em tempos também, que eu moro lá no Rio das Artes, dá umas 2 horas e pouquinho daqui, tá longe. Mas eu acho que se houverem projetos de formação continuadas, né? Eu até tinha pensado, no primeiro momento que o Negotinho me chamou, o projetinho que eu mandei, ele era de 5 pontos, eu acho, de 3 horas cada um, em que a gente produziria os curtinhas. Porque eu acho que às vezes essa pode ser uma possibilidade de inserção de mercado, de geração, de formação mesmo, né? Um mercado de trabalho que, se por um lado ele está em crise, a gente sempre vê em crise mesmo no Brasil, por outro tem setores que estão crescendo. Então, por exemplo, games, que é considerado audiovisual, está em franca expansão. Então, assim, pode parecer um mundo meio distante, para mim é um mundo meio distante, mas eu tenho tentado ir em feiras de games para me aproximar um pouco desse universo, porque eu acho que cada vez mais as linguagens vão se comunicar. E eu sei que, assim, games, por exemplo, absorve também roteiristas, gente que pensa histórias, né? Pode absorver pessoas que são fotógrafas também, porque muitas vezes... Exatamente. Então, esse é um mercado que vale a pena também sintonizar e pensar em talvez trazer gente para fazer oficina, porque até as últimas notícias que eu tive, dentro do audiovisual, o campo que está crescendo, que tem mais trabalho, é games. Fala, cara. Dentro desse setor, de modo geral, falando de audiovisual, hoje é uma tendência muito atual e até um pouco impactante, né, de certo modo, que é a tal da inteligência artificial. O que isso tem como relação direta, de certo modo, como esse conceito de audiovisual, se isso se aplica ou se é alguma coisa meio que forjada, sei lá qual seria a determinação ou classificação desse novo método de utilização ou desenvolvimento de audiovisual, e que você me diria disso, já que isso é algo em extrema expansão, né? Está infundindo mentes e mentes. A inteligência artificial, assim, ela coloca alguns desafios bem grandes. Claro que ela também é um salto tecnológico, que mesmo eu que estou com resistência, provavelmente vou acabar fazendo uso, porque o que está acontecendo muita gente, por exemplo, a pessoa tem que desenvolver um projeto rápido para abrir um edital, de repente você tinha um projeto interessante, mas não se encaixa para aquele edital, você está precisando abrir tempo de trabalho, e aí você pega a IA e você joga uma ideia ali para ela te dar 10 sinopses, facinho. Aí você pega aquela sinopse que ela te deu, trabalha em cima e assim você consegue escrever uma coisa rápida. Eu ainda não fiz esse tipo de uso, porque eu gosto demais de escrever e eu tenho muito medo dessa pasteurização. Porque a IA ela vai sempre te dar alguma coisa criada a partir do que já existe, né? Mas só terminando o raciocínio. Então esse é um jeito de trabalhar. Então assim, tem muita gente que está trabalhando com IA para pesquisa, ou para escrever textos, ou até para escrever roteiros. E tem a IA que está produzindo vídeo mesmo, né? Então, tem um medo, um temor muito grande no setor da publicidade. Né? Está bem complexo. Porque é talvez a primeira área que foi impactada, que está sendo impactada, né?
Porque como a publicidade ela já trabalha, ela joga com o estereótipo, ela Uma brinca, fantasia, com né? Ela clichê, cria um lúdico e a IA ela já faz esse lúdico mais rápido, fácil. Mas, de certa forma, desculpa interrompê-los, complementando até a minha pergunta e até o raciocínio geral, eu utilizei há um tempo atrás, inclusive até compartilhei com o Negutinho sobre algumas coisas que eu tinha dentro dos planos e experienciando dessa ferramenta, eu coloquei, e é muito surpreendente a forma a qual mecânica, digital, sei lá de que modo a intimidade que essa, eu acho que todos os dados que a gente coloca, ou documentos, ou fatos, fotos, que a gente compartilha de um modo geral na rede, isso alimenta essa suposta inteligência e eles criam uma relativa intimidade com você, onde ele fala seu nome, ele fala sobre sua família, ele fala sobre sentimentos já aplicados dentro desses posts ou publicações, e aí cria-se um conteúdo de feedback que você recebe, e você fala, como assim, cara? E é muito surpreendente, porque eu acho que isso tende a eliminar muitos profissionais, não no sentido de incapacidade, mas por parte de praticidade para muitos daqueles que contratam esses, entendeu? E aí poderia ser muito mais cômodo para esses contratantes criar algo com base nessa inteligência, ao invés de utilizar a eficiência humana, entende? Então, sim, isso é um risco. Isso é um risco. Por exemplo, vazou alguma coisa recentemente, uma informação de que alguma super grande produtora, das maiores produtoras do Brasil, tinha dito que ia começar a trabalhar seus processos de desenvolvimento de roteiro parte por IA e reduzir a quantidade de pessoas empregadas. Deu um que propor esse negócio, porque esse é um medo. A gente já está vivendo uma crise de empregabilidade no setor, principalmente em Rio e São Paulo, porque 60% da força de produção audiovisual do Brasil está instalada no Rio e São Paulo. E o MINC atual, ele veio com uma política de descentralização de recursos, que se por um lado é necessário que se coloquem recursos em todos os estados do Brasil, nas cidades onde não chegam, nas periferias todas onde não chegam, por outro lado, também não dá para fazer isso desidratando a indústria que já está instalada e aí fazendo com que produtoras fechem, que estão já há 40 anos atuando, finalizadoras fechem. Então, particularmente as cidades de Rio e São Paulo estão numa crise que eu, no meu tempo de profissional, não tinha visto ainda, a não ser no plano Polo, quando eu tinha 19 anos. Então, a IA ela veio somar a esse sentimento de medo, de insegurança com relação ao futuro, e ela coloca um outro desafio que é, se ela se alimenta de tudo que foi criado pelo ser humano, e aí não vai remunerar, é isso, a gente está dando de graça direitos, exato. E aí agora, da mesma maneira como a gente está numa luta ferrenha para conseguir que as plataformas paguem a taxa, e a gente luta com muita desinformação e fake news, porque o fato das plataformas pagarem a taxa que elas têm que pagar, como qualquer indústria que se instala no país, por que as plataformas não pagam? Por que Netflix, Amazon, HBO não pagam taxa? É um absurdo, é como se chegasse, sei lá, a carne argentina no Brasil e saísse vendendo no supermercado sem pagar taxa nenhuma e falissem todos os produtores de carne do Brasil. É isso um pouco que acontece com as grandes plataformas de streaming que não pagam taxa, como os outros produtores todos pagam. Eu pago, principalmente o Emílio, as produtoras grandes pagam, as emissoras brasileiras pagam e as plataformas não pagam. E aí tem essa campanha de desinformação de que, porque o setor está numa luta política para que as plataformas paguem, aí vai ficar caríssimo e o povo não vai poder pagar mentira. Eles pagam no mundo inteiro. Então, da mesma maneira que a gente está com essa luta para que as plataformas paguem, agora tem essa nova luta que vai ser puxada, que é conseguir regular a inteligência artificial. Porque tem que ter combinados. Senão... É fonte e origem, né? Cara, mas ó, fonte e destino, né? Participei de algumas palestras com uma das pessoas que testavam o GPT aqui. Isso há um ano e meio atrás. Eu já uso a inteligência há uns 3 anos. E agora eu estou usando a imagem. Fazendo uns testes de imagem. E é absurdo, assim.
me facilita. Tipo, eu tinha um desenho chapado e eu quero animar esse logo. Era o planeta Terra.